Fala pessoal, tudo certo? Lucas Balcone aqui e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre concorrência. Não vou tratar especificamente da concorrência desleal, mas vou trabalhar com uma questão, na verdade são dois conceitos que me perguntaram a diferença e que eu nunca tratei aqui e eu achei interessante falar um pouquinho com vocês sobre isso e já aproximar, obviamente, da propriedade intelectual, que é os conceitos de competitividade e concorrência. É muito comum a gente ver, tanto em discussões teóricas, até e no senso comum, a gente verificar os dois termos como se fossem sinônimos. Então, tanto competitividade como concorrência, como se fossem sinônimos de disputa por um determinado mercado. E, de certa forma, está certo. O problema é que as duas coisas não são necessariamente as mesmas, né? Existem enfoques diferentes. A gente diz competitividade quando a gente está trabalhando especificamente com uma entrada no mercado, né? Mas não um mercado muito específico. Então eu brinco mais ou menos fazendo uma analogia ao esporte, né? Uma pessoa ou um time de futebol, por exemplo, Londrina aqui, né? O nosso Tubarão, ele compete, né? Obviamente, futebol e tal, faz as competições, mas ele não concorre necessariamente com os times grandes, por exemplo. Eu não posso falar que o Londrina concorre necessariamente com o Barcelona, porque o Barcelona está num outro nível, existe um outro patamar, briga, vamos assim dizer, disputa um outro mercado, um mercado mais relevante, um mercado mais específico. Mais ou menos nesse sentido, a competitividade é quando existem empresas que disputam de fato um mercado, mas esse mercado não é tão segmentado a ponto dessas empresas concorrerem entre si. Um exemplo, McDonald's, Burger King, aquele restaurante vegetariano gourmet do seu bairro, a PepsiCo, a Unilever, enfim, todas essas empresas elas concorrem no mercado alimentício. Elas, né, de uma certa forma, disputam esse segmento de alimentos. Mais um com salgadinho, outra com um lanche de boteco, outra com fast food, a outra com um prato mais gourmet, mais bonito, mais caro e tal. Então nós dizemos que elas de fato competem entre si, porque elas estão disputando um mercado, mas não é um mercado relevante específico, ou seja, não tem o mesmo público-alvo, elas não concorrem necessariamente entre si. Porque a concorrência, e agora tratando um pouquinho mais dessa questão específica, ela é algo que é muito mais segmentado, muito mais setorizado. Então eu preciso ter não só um mercado relevante, como também a disputa territorial, eu preciso ter preços similares, eu preciso ter o mesmo público-alvo. Enfim, normalmente a gente diz que quando as empresas concorrem entre si, é quando os seus produtos efetivamente são similares a ponto de eu poder substituir um produto com o outro. Então eu tenho que tomar até um certo cuidado, porque às vezes as empresas estão no mesmo mercado, produzem determinados produtos que são similares, mas não concorrem entre si. Eu não posso falar que uma empresa que vende roupa mais barata, né, enfim, como uma Zara, né, ou uma Renner, Pernambucanas, etc., com uma grande marca famosa que vende vestido muito caro ou roupas muito caras. Então, ainda que eu esteja no mesmo setor, no mesmo segmento, eu não tenho essa concorrência. Isso é interessante porque quando a gente vai tratar das questões tanto de inovação como de concorrência, enfim, a gente precisa analisar também o que nós chamamos de competitividade. E a propriedade intelectual é muito importante nesse setor. Eu gosto muito de usar o exemplo da identificação geográfica. A identificação geográfica, infelizmente, é algo não muito usado no Brasil, né? Eu vi as últimas pesquisas da WIPO e o Brasil só tem hoje 68 registros, 68 concessões de identidades geográficas, e outros países, que são os dois primeiros, por exemplo, né, que são a Alemanha, tem mais de 15 mil, a Alemanha é muito menor que o Brasil em termos de território, mas tem mais de 15 mil, e a China, obviamente, não poderia ficar muito para trás, tem 8 mil, mais de 8 mil, na verdade, concessões de pedidos de identidade geográfica. E o Brasil, que é um país muito bom, deveria ter muito mais, infelizmente não usa muito esse mecanismo. Mas é aí que eu quero entrar um pouquinho mais e fazer essa relação entre competitividade, concorrência e propriedade intelectual. A identificação geográfica, ela é um mecanismo muito importante para se ganhar competitividade. Por quê? De acordo com um autor que eu gosto muito, chamado Michael Porter, ele vai dizer que existem 3 formas de você ganhar competitividade. A primeira
de um modo geral, né, são 3 estratégias genéricas, é a questão da produtividade. Então eu posso, dentro dessa produtividade, torná-la ela mais específica através de uma gestão melhor, tornar ela menos custosa, trabalhando com uma espécie de Lean Manufacturing, abaixar o meu custo, e aí eu, né, consigo concorrer e competir de uma forma diferente. Então, fazendo uma análise prática, né? O McDonald's ele criou, era uma lanchonete, e através de uma gestão mais eficiente, ele criou, né, saiu do patamar de uma simples lanchonete para criar o fast food. Então, através de uma gestão mais eficiente, ainda que o produto final seja muito similar a várias outras lanchonetes, ele ganhou destaque, ele conseguiu competitividade. Então, essa é uma forma de se ganhar competitividade. Normalmente, quando a gente trabalha na questão da produção, hoje em dia, a gente fala muito do abaixar os custos, né? Então, tentar diminuir o máximo possível os custos, talvez substituindo o trabalhador por máquina, enfim, existem algumas formas de se fazer isso. Ou também uma forma de trabalhar com a competitividade na produção é a escala. Muito se fala hoje, inclusive, de escala de produto, escala de serviço, vender na internet, enfim. Eu consigo escalar melhor e vender mais e ganhar mais competitividade através do maior número de vendas, né? A segunda forma genérica é chamada de diferenciação. Essa é uma forma muito específica, muito se falada hoje em dia, inclusive, que é trabalhar com um produto de uma forma inovadora, né? Diferenciar ele de uma forma que ele ganhe competitividade no mercado, ou seja, ele saia dessa disputa da concorrência e consiga competir num outro patamar. E a terceira estratégia genérica dele é o que é chamado de foco, né, ou enfoque. Quando eu vou trabalhar especificamente um determinado segmento, né, muito nichado, muito específico, ou um determinado produto muito nichado, muito específico. Na área do direito, a gente tem, inclusive, aqui nós chamamos de boutique jurídica, aquilo que vai trabalhar com uma matéria ou com um segmento específico e vai tentar atender a melhor forma possível. Ainda que se utilize essa terceira estratégia, é necessário usar as outras duas. Então, eu preciso ou trabalhar com efetividade na produção ou também trabalhar com a parte de diferenciação. E aí é que a gente chega, para tratar de um modo mais específico da propriedade intelectual, com o que é chamado de identificação geográfica. Porque a identificação geográfica ela vai conseguir, através de uma simples, né, uma simples não, né, porque é um processo complexo, mas através dela, de fato, dar competitividade para as empresas ou para as indústrias, trabalhando justamente nessas duas coisas. Por quê? Quando eu faço o pedido de identificação geográfica, eu preciso passar por todo um procedimento da cadeia produtiva para eu ganhar uma certa certificação. Então eu preciso mostrar lá como é que é feito, eu preciso detalhar para o INPI como é que vai ser produzido determinado produto para eu conseguir essa identificação geográfica. Então isso é importante, ou isso é muito bom na verdade, porque eu consigo demonstrar e detalhar, inclusive para quem vai comprar, como é que está sendo feito, como é que está sendo fabricado. Eu consigo mostrar a excelência, uma certificação, inclusive, de que o meu produto é excelente, o meu produto é bom, ele tem lá todas as características e todas as qualidades produtivas. Então, a identificação geográfica já tem o condão de fazer isso. E a segunda coisa que é muito bom também, se pedir, inclusive, a identificação geográfica, é a própria diferenciação. Porque quando eu tenho produtos similares disputando o mercado, e eu consigo uma identificação geográfica, eu ganho um salto qualitativo de diferenciação, porque eu tenho uma certificação de eficiência produtiva, mas eu também tenho uma certificação da própria diferenciação, porque a minha região ou a minha localidade, por algum motivo específico, ela consegue me dar um produto com uma melhor qualidade, um produto diferenciado no mercado. Então a gente gosta de trabalhar bastante com a identificação geográfica, inclusive eu uso muito esse tipo de estudo na academia. Eu vou deixar aqui alguns estudos que já foram feitos, porque eu acho algo muito importante para ser trabalhado, que precisa ser trabalhado. Pode ser trabalhado com muitas cooperativas, então não preciso necessariamente esperar, né, como advogado, como pesquisador, que alguém chegue e fale, eu queria pedir identificação geográfica. Você mesmo, o próprio pesquisador, a gente aqui em Londrina faz grupo de pesquisa para tentar achar, a gente está tentando trabalhar com a seda aqui em Londrina, por exemplo. Enfim, é algo que você pode trabalhar de uma forma muito legal para de fato desenvolver o ecossistema aí da sua região.
Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode deixar o comentário aqui embaixo. Valeu, até mais.